a transformação do trabalho por intermédio da tecnologia da informação. Bom, com relação a este tema, eu vou me referir às condições pós-modernas de Jean-François Lyotard. Bom, no cenário pós-moderno, é essencialmente cibernético, informático e informacional. Nele expandem-se cada vez mais os estudos e as pesquisas sobre a linguagem, que tem como objetivo de conhecer sua mecânica da sua produção e de estabelecer compatibilidades entre as linguagens e máquina informática. Nesse sentido, incrementa-se também os estudos sobre a inteligência artificial e os esforços sistemáticos no sentido de conhecer a estrutura e o funcionamento do cérebro, bem como o mecanismo da vida. Neste cenário predominam os esforços científicos, tecnológicos e até mesmo políticos, no sentido de informatizar a sociedade. Se por um lado o avanço e a cotidianização da tecnologia informática já nos impõe sérias reflexões, por outro lado, seu impacto sobre a ciência vem se revelando consideravelmente. Ou seja, por intermédio da transformação do trabalho, de acordo com Luftman, Apud, Laurindo, a tecnologia da informação tornou-se o termo para ser aceito e englobar os aspectos em rápida expansão de equipamentos como computadores, dispositivos de armazenagem de dados, redes e dispositivos de comunicações. Há aplicações de serviços como, por exemplo, computação de usuário final, atendimento ao usuário e desenvolvimento de aplicações utilizando pelas organizações para fornecer dados, informações e conhecimentos. Com tudo isso, a internet é essencial para os trabalhos hoje. A sociedade contemporânea tem característica de estar altamente conectada e independente com suas atividades e relacionamentos humanos, mediados por uma estrutura tecnológica globalizada e a forma de redes de onde fluem as comunicações e a tecnologia. É fundamental uma educação de qualidade social referenciada, em especial frente a mais uma revolução industrial. Essa é uma introdução que a autora Juliana Alves de Araújo comenta em um capítulo do livro Impactos Sociais e Profissionais, Indústria 4.0, do organizador Rodrigo Bombonati. E é uma reflexão que a gente tem que se fazer no mundo que vivemos hoje. Um mundo que se trabalha praticamente em cima de home offices, teletrabalho e por aí vai, né? São reflexões que devemos fazer em um mundo atual, mas também olhando o passado que já vivemos. O maior medo hoje e historicamente do trabalhador é dele ser substituído por máquinas ou por outras pessoas, né? Desde a sua revolução industrial que passou da Alemanha, da Europa, na época do ferro, do aço, principalmente na agricultura, e por fim, na terceira etapa da Revolução Industrial, se dá o advento da tecnologia e dos computadores que se expandem mundialmente. E começou a crise do ser humano, dele acabar sendo trocado ou por outra manufatura, que acaba sendo por outras pessoas, ou por alguma outra máquina que pode fazer o mesmo serviço que ele faz, ou até melhor, né? Para ilustrar melhor, recorro a uma fala de Marx, que no século XIX procurava explicar como a força masculina se torna dispensável com o uso de máquinas, pois seria possível utilizar trabalhadores sem força muscular, mulheres, ou até mesmo com um desenvolvimento corporal imaturo, crianças. Proponho que o trabalho de tais substitutos seria a primeira palavra da ordem da aplicação capitalista da maquinaria. E agora? Então, cabe a nós refletir, será que mesmo mulheres, crianças e os homens, toda a raça humana seria dispensáveis na indústria 4.0? Nessa indústria que vivemos hoje atualmente, essas dúvidas acompanham as discussões acerca da indústria, que apresenta hoje a principal particularidade da utilização da conectividade, a fim de aumentar a eficiência, pois no mundo da inteligência artificial IA, grandes volumes de dados, automação e tratamento estático na linguagem matemática dos algoritmos
para a conectividade generalizada, a tão famosa internet das coisas, há um salto quântico quanto à qualidade, fortemente relacionado aos engenhos e materiais produzidos. O tempo não para, o mundo não para. Pensando nessas duas frases que são faladas constantemente, é normal entender que a tecnologia está em um constante processo de evolução e aperfeiçoamento. Isso em todos os campos, desde o mais simples desktop que você tem em casa a grandes processos industriais. A revolução nos processos industriais são visíveis com o intuito de aumentar a produção, melhorar a concorrência e aumentar a qualidade. Desta forma, o ser humano já não é mais o executor braçal, mas sim o coordenador por detrás de um sistema. Essa situação nos força a refletir em qual será o nosso lugar em todo esse crescimento. Então temos que evoluir para sermos as mentes pensantes por detrás de tudo. Assim fica visível ao olharmos para os processos históricos, desde a criação da roda, a primeira revolução industrial e entre outros. Na primeira revolução industrial, ocorrida no século XVIII, estabeleceu uma nova relação entre a sociedade e o meio. Novos padrões de consumo foram criados, o uso de energia a vapor, eólica, hidráulica, a manufatura industrial, o uso do carvão como fonte de energia. Também nesta época foram criadas máquinas a vapor e as locomotivas, e o desenvolvimento telegráfico. Na segunda Revolução Industrial, entre o século XIX e XX, teve uma expansão da industrialização, que ocorria na Europa Ocidental. Migrou para países como os Estados Unidos, Japão e demais países da Europa. Contribuiu com o aperfeiçoamento das tecnologias já existentes. Foram feitas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, o lucro. Neste período também houve grandes incentivos de pesquisas, principalmente no campo da medicina. As principais invenções desta época estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, a criação do motor a combustão e a eletricidade. Na terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica, iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial. Nessa época, passou-se a se espalhar por todo o mundo. As transformações possibilitadas por esses avanços são vistas até hoje. Porém, esses períodos não foram tão bons para os trabalhadores que tiveram sua mão de obra desvalorizada. Então, temos que nos reinventar e tentarmos acompanhar este crescimento, sem abandonar nossa essência. Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Bom, segundo Lyotard, a principal característica na sociedade pós-moderna é a perda das metanarrativas, ou seja, parâmetros que faziam o entendimento quanto ao conceito de verdade e justiça. A metanarrativa se perderam e a conceituação de verdade e justiça se torna bem mais mudáveis, flexíveis, né? Nesse sentido, arriscamos dizer que a destimificação do saber científico, operada pelo pensamento pós-moderno, por intermédio da deslegitimação das grandes narrativas, está presente na crise estrutural do capital contemporâneo, na sua apropriação da ciência como elemento de produção, né? O capitalismo, ele recebe um novo conceito de se produzir verdade, que é baseada na performance, né? Ou seja, na nossa sociedade atual, né, no mundo em que vivemos hoje, é preciso ter uma boa performance, né, em qualquer ambiente que estiver, trabalho, onde estivermos, né, para ter bons resultados. É preciso ter uma boa, né, performance, um bom desempenho. E nessa teoria, né, ficou bem claro que com esse modernismo, né, a sociedade começou a ter mais essa ideia de produção, né? Quanto melhor a performance, melhor a produção, melhor os resultados. Bom, então, quando Lyotard constata a submissão da pós-moderna da ciência, que não é mais portadora do conhecimento verdadeiro,
ao processo de valorização da capital e da viabilização da formação de competências para o atendimento do sistema, né? Temos também uma forte aproximação com o papel da ciência na crise estrutural do capital, quando este se insere completamente na necessária aceleração tecnológica, que alimenta a produção destrutiva, a forma de produção mais adequada para sua reprodução dentro da crise. E nesse meio sentido, arriscamos dizer que a desmitificação do saber científico, operada pelo pensamento pós-moderno, tem por intermédio da deslegitimação das grandes narrativas, este presente na crise estrutural do capital contemporâneo, na sua apropriação da ciência, bem como no elemento de produção agora indispensável no contexto da produção destrutiva. E nesse cenário, é necessário enfatizar que o pensamento pós-moderno, além de reconhecer a deslegitimação da ciência como portadora no discurso verdadeiro, reconhece também sua deslegitimação operada por meio da sua apropriação pelo capital, da disponibilidade da ciência pós-moderna e em atender aos interesses do capital. Bom, em outros termos, o pensamento pós-moderno não é completamente acrítico, pró-capitalista, como querem alguns dos seus críticos, né? E o fim dos grandes ideais das metanarrativas como um fim unitário da história e do poder cognitivo e centrado do sujeito moderno, o esmaecimento da crença na emancipação progressiva da razão e da liberdade, a descrença na narrativa socialista e na abstração do conceito moderno de humanidade e etc. Essas coisas, né? Encontra ressonância na forma de ser do capital em sua crise estrutural. E é isso, galera. Valeu, falou, obrigado por acompanharem o nosso vídeo até aqui e até uma próxima.